Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia do segundo ano. Nas últimas aulas a gente tem abordado o tema empirismo e a gente viu a questão do Hume com a questão das percepções e nós vimos também a teoria da tábula rasa com Locke. Lembrando que, como eu falei anteriormente, o Locke é um filósofo que a gente também vai abordar quando a gente entrar numa outra matéria, que é uma matéria próxima, inclusive, que são os contratualistas, porque o Locke é considerado o pai da democracia liberal, né, como a gente conhece. Lembrando, quando estou falando de liberal, é liberalismo político. A gente vai fechar essa questão do empirismo e a gente vai entrar num filósofo chamado Immanuel Kant, que é um filósofo muito importante, que é um filósofo que reorganiza as nossas noções de moral e ele consegue, de uma certa forma, agrupar a noção de racionalidade e experimentação, né? Porque quando surge o empirismo, há claramente uma dicotomia entre os dois. Você tem uma tradição racionalista, né? Uma tradição durante todo o processo racional, desde Sócrates, quando surge a filosofia organizada, desde os pré-socráticos, quando a filosofia vai surgir como uma disciplina, e você sempre tem, a partir disso, uma perspectiva de que todo conhecimento é fundamentado na finalização, na razão, apesar de ter algumas distinções ou outras. E aí o empirismo, e aí você vai ter o Descartes da modernidade, que vai trazer esse conceito de novo, e aí você vai ter o empirismo, que ele vai cortar com esse conceito, porque ele passa da perspectiva de que afasta a perspectiva racionalista e você começa a ter uma perspectiva puramente empirista. Uma coisa que é interessante, né, nessa questão é que constantemente cai no Enem exatamente isso, né? Cai essa relação entre o empirismo e o racionalismo. E aí você vai sempre ter na modernidade o racionalismo representado por Descartes, que é, na verdade, aquele que rompe com a filosofia medieval e traz uma perspectiva filosófica moderna, que bebe nas águas da antiguidade, mas traz uma nova perspectiva, que é a questão do método, e também a perspectiva do pensamento promover a existência do indivíduo independente de qualquer coisa externa. Traz, né, a ideia de sujeito, de indivíduo, de liberdade intrínseca, que é a liberdade de pensamento, e que abre a brecha realmente para a perspectiva empirista, que é a ideia de que algo só é verdade a partir da experimentação. Só que na perspectiva empirista, o que começa a acontecer? É praticamente só o processo de experimentação, experimentação que vai trazer conhecimento. Você já não tem mais o conhecimento fundamentado na racionalidade. E a gente vê isso muito claro na teoria da tábula rasa do Locke, né? Que ele vai deixar bem claro que, olha, não, a gente não tem nada, a gente está em branco e é a partir da nossa vivência, da nossa experimentação que a gente vai alcançar algum tipo de conhecimento. E isso fica mais claro ainda nas ideias de percepções de Hume, quando ele vai trazer essa perspectiva de que tanto as ideias, né, ou as percepções que a gente tem, elas são consequências puramente da nossa vivência. Ou você vai ter uma leve lembrança, mas já o que você vivenciou, ou você vai ter de fato aquele processo de vivência da experimentação. E aí você vai ter o Francis Bacon, né, que é um outro empirista muito importante, organizando o que a gente chama de método científico. E o que é essa organização do método científico? Até então era tudo muito solto. A gente teve vários momentos dessa ciência, né? Teve a ciência especulativa que vocês estudam na biologia, principalmente ali na sétima, oitava série, nas ciências, né? Que é aquela história de geração espontânea. Vai aparecer um rato do armário sujo, vai aparecer uma mosca da banana gera mosca, aquelas teorias que a gente hoje em dia acha muito loucas, mas era um processo de experimentação. Quando o Bacon apresenta o método científico, aí a coisa fica muito organizada, porque o método científico é universal. Para alguma coisa ser verdade, uma verdade científica, tem que passar por todo o processo do método científico. O método científico é algo que é utilizado até hoje. Não existe verdade sem passar pelo método científico. E isso é muito importante porque a gente está falando já o que foi criado no princípio da modernidade, no século XVI, século XVII, e que hoje a gente tem no século XXI questionamento sobre o método científico, o que é errado, tá? O método científico, ele promove um conhecimento que é universal, um conhecimento que não vai ser absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque a ciência está sempre em processo de constante de evolução, então sempre vão aparecer novas questões científicas, novas tecnologias para propiciar aquele conhecimento, mas ela passa por várias testagens. Então, a gente abandona o achismo, eu acho que a filosofia, ela já é uma inimiga do achismo e da opinião, a gente sabe muito bem disso. A filosofia racional, ela não é subjetiva, ela passa por um processo metodológico
que é um processo muitas vezes lógico, né? Quando a gente para lembrar dos outros pensadores. Se a gente pensar em Descartes, então é um processo bem lógico. A ciência, o empirismo, ele vai trazer a ciência experimental, e ela é uma forma revolucionária de você compreender o processo, como as coisas surgem no mundo. Então, quando Bacon apresenta o método científico, ele organiza esse método onde qualquer coisa, para se transformar numa verdade científica, vai precisar passar por vários e vários processos. E esses processos, eles são universais. Então, independente de onde você está fazendo ciência, Brasil, Estados Unidos, China, o processo é o mesmo. Se a gente trouxer essa questão, né, da necessidade de experimentação para a contemporaneidade para o nosso momento agora, a gente pode pegar, por exemplo, a vacina do Covid, que é um ótimo exemplo. Você tem diversos países do mundo desenvolvendo a vacina do Covid. O que faz a vacina do Covid ser uma vacina, aquele país fala, olha, essa vacina aqui é referendada. A OMS fala, essa vacina aqui vale. Porque passou pelo crivo do método científico. E aí, por isso que demora. Porque se não passar por esse processo, você pode perfeitamente matar pessoas porque você produziu um medicamento errado. Você tem uma série de fases de testagem, você tem uma série de fases de experimentação, você tem que fundamentar teoricamente aquela descoberta. Então é um processo demorado. É claro que a gente tem pressa, mas essa nossa pressa, ela não pode ser inimiga de algo que vai se transformar numa verdade que salva vidas. Então, é importantíssimo a ciência. É claro que as nossas opiniões, elas são importantes, mas elas só são importantes a partir do momento que elas são embasadas em algo que é verdade. Então, quando eu falo, eu não acredito que a vacina de tal país seja efetiva, funcione. Não. Quem tem que referendar isso são organizações que são reconhecidas mundialmente com selo de garantia lá científico. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é uma dessas. Ela é toda composta apenas por científicos. Não tem ligação ideológica e não tem, por exemplo, não é um órgão político, né? É claro que existem interferências políticas, mas ele não é um órgão político. Tanto que todos os países do mundo contribuem financeiramente para a OMS. E mesmo que aquele país não tenha uma ligação direta, não esteja ligado a uma democracia, alguma coisa, a OMS tem uma interferência. Então você vai ter a OMS no Irã, você vai ter a OMS na China, você vai ter a OMS na Coreia do Norte, inclusive houve um apoio financeiro a eles por causa da pandemia. Então você vai ter uma série de coisas. Por que isso? Porque existe uma necessidade de referendar cientificamente um medicamento. E da onde surge a necessidade de referendar cientificamente? Surge dos empiristas, surge do método científico, dessa necessidade de dizer que algo é uma verdade a partir do momento que passou por um processo de experimentação e que passou por um longo método para se chegar a essa verdade. Não é simplesmente eu acho, eu vou pegar algo, experimentar em casa e vou dizer, encontrei uma verdade. Não. Por isso que tem vários laboratórios, por isso que os laboratórios têm que ter certificado. E isso vai começar há mais ou menos 3 séculos atrás. Quando é apresentada a teoria empirista e principalmente o método científico, o avanço ele é absurdo, tá? Você começa a ter vários laboratórios sendo criados no mundo, inclusive para fazer estudos de anatomia, estudos do cérebro, para entender como funciona o corpo humano, entender como funciona a natureza. A teoria darwinista, né, que é muito importante pra gente, que é a teoria da evolução, é uma teoria baseada no método científico. Então você tem o Darwin, que é um cristão seguidor bem sério dos preceitos cristãos, que vai apresentar a teoria da evolução, que teoricamente vai contra a fé dele. Mas por que ele vai apresentar aquilo como verdade? Porque ele fez um grande processo de investigação científica através de método científico, e ele vai chegar na teoria da evolução. E que a gente está falando que foi uma coisa que foi criada em 1 ano, 2 anos, está falando de 20 anos de estudo. Então, o empirismo ele tem essa importância muito grande porque ele vai abrir as portas para a ciência experimental. Naquela época, houve um afastamento da perspectiva racional, do conhecimento fundamentado na razão. Na próxima aula, quando a gente entrar no Kant, a gente vai ver a junção dessas duas perspectivas, e a partir da junção dessas duas perspectivas, uma mudança completamente na forma de pensar o mundo e que acabou dando na forma que a gente pensa hoje em dia. Gente, qualquer dúvida, mandar e-mail por e-mail institucional da escola ou a tutoria, né, toda terça-feira, 9h30 da manhã, que eu tô lá esperando quem tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, ok? Beijos!